E agora vamos entrar na parte que, assim, que é uma parte que a maioria da galera gosta de saber e é uma das partes mais importantes para quem é investidor. Por que é importante você saber a economia? Como funciona a economia de um projeto de criptoativos? Para você saber se você está pagando caro, barato, se aqueles tokens eles já estão emitidos, já foram emitidos, como vai ser a emissão, para você poder perceber se o seu investimento feito naquele criptoativo, se ele vai persuadir aí e vai vingar para o médio e longo prazo. Nós vamos abordar nesse tema aqui a estrutura econômica, né, a utilidade do token, a alocação e distribuição, como foi feita, a capitalização de mercado, o modelo de emissão, e eu vou responder aqui ao nosso amigo do Zero ao Infinito, quanto X eu acho que a Solana pode fazer no próximo bull market. Então, dando continuidade aqui a nossa apresentação, a estrutura econômica da Solana, ela é muito simples e otimizada. Foram cunhados lá, logo no seu início, 500 milhões de tokens Solanas, onde 310 milhões foram feitas através de vendas direcionadas e 38%, que dá os 190, eles estão sendo distribuídos através do pagamento, tanto para os arquivics, que são as pessoas que detêm parte dessa blockchain armazenadas, 3%, e como outra parte para os validadores, que rodam Funos e faz stake. No início, essa taxa de inflação ele era em torno de 8%. E a cada época, essa taxa ela vem caindo 15% em relação à sua emissão. Desculpa, cada época, a cada ano. Anualmente, a Solana reduz 15% dos 8% de inflação. Então, agora nós estamos aí em torno de 6,7%. Até o período que é no final aqui desse gráfico, onde vocês podem ver essa ponta, a inflação ela vai girar em torno de 1,5%, ou seja, só vão ser emitidos 1,5% do supply total em circulação, tá, gente? Essa parte inflacionária é sempre do que está em circulação. E com isso, você vai passar a ter uma emissão do token que funciona de forma desinflacionária. Por quê? Porque hoje você tem uma emissão de 8%. Então, nesse momento aqui, ela se torna desinflacionária, porque a inflação dela vai sendo reduzida, até o ponto onde ela vai se tornar novamente inflacionária, que a inflação dela vai parar de ser diminuída e ela vai continuar tendo um crescimento aqui. Esse crescimento, pessoal, ele é estimado, tá? Por quê? Porque existem mecanismos de queima, que eu vou falar até nos slides mais à frente, mas que é importante vocês saberem que esses mecanismos de queima, eles podem tornar a Solana, em alguns momentos, até sem ser inflacionária, né? É desinflacionária, né? Você pode deflacionária. Deflacionária, porque você vai basta que a queima seja maior do que o que ela produziu, né? Do que ela produziu, isso aí. E aí, pessoal, qual é a principal utilidade do token? Existem 3 utilidades. As principais, que eu sempre gosto de abordar, é taxa de transação, ou seja, você precisa dos tokens Sol para pagar as taxas de transação. Apesar de ser valores risórios, você sempre vai ter que ter um pouquinho de Solana, então quanto mais utilidade o token tiver, quanto mais pessoas na rede tiver, automaticamente você vai ter mais pessoas pagando para poder utilizar e rodando o token Sol. E você tem também, que para mim é a principal de todas, você tem a participação no stake, que é onde você faz a validação e segurança da rede. E você tem também a parte de governança. Mas essa parte de governança, ela está mais interligada à parte quando a Solana vai se tornar mais descentralizada. Ou seja, vai existir, a equipe já vai ter praticamente entregado todo o projeto e vai existir uma certa descentralização nas pools de validação, evitando
que um só validador esteja com uma grande quantidade de Solana, tome conta da rede. Alguma coisa aí? Só lembrando ali que assim, a composição, né, os stakes que você ganha, eles são automaticamente reinvestidos. Isso. E outra coisa, tá, pessoal? Isso aqui é até uma coisa importante. Toda vez que você colocar stake, isso aqui, eu só vou dar um ameno ao stake, né? Porque toda vez que você colocar os tokens Sol em stake, você demora 48 horas para você ganhar, começar a receber lá na sua carteira o seu dinheiro. E se você precisar ficar líquido, você precisa esperar 48 horas após você dar um stake, tá? Tem muita gente que pensa assim, eu coloquei em stake hoje, daqui 48 horas eu posso ir lá na hora que eu quiser tirar. Não é assim que funciona. Você tem que dar um stake, na verdade é unstake, retirar ele do stake, e aí você fica líquido na sua carteira. O processo de fazer stake, realização de stake na Solana é bem simples. Se vocês quiserem também aprender sobre isso, vocês falam que eu gravo um vídeo, um tutorialzinho aqui, como é que você faz, e deixo aqui no canal. E essa composição, né, que o Igor falou, né, que as recompensas elas vão caindo de forma automática na sua carteira no período de cada época. Juros compostos aí, né? Isso aí. E aqui, pessoal, entra a parte... toda hora eu falo pessoal, eu tenho essa mania de falar pessoal. Mas essa parte de alocação e distribuição do token, se vocês pararem para procurar as informações que eu vou passar aqui, é até muito complicada de se entender. Eu tive que fazer cálculos, né? E isso foi uma dedução que eu fiz por como que está girando a economia da Solana. Como eu falei para vocês, a Solana hoje ela já tem 357 milhões de tokens em circulação. E foram mintados, criados lá no bloco Gênesis, lá quando ela foi criada, foram cunhados 500 milhões de tokens. Porém, não é todos os tokens que estão em circulação, né? Como eu falei para vocês têm lá 357 só em circulação. Só que se vocês entrarem hoje, vocês já vão perceber que não tem só 500 de fornecimento inicial. Tem 511 se você for no CoinMarketCap e 509 se você for no CoinGecko. Então, as informações ela ficam um pouquinho distorcida. Essa quantidade de tokens, ela foi distribuída da seguinte forma. 25% para os fundadores, 37% foi vendido Privatizado e ICO, e 38% eles são para premiar os airdrops e para premiar as pessoas que participam e dão segurança para a rede. Quando essa venda pública, essa rodada pública, ela foi feita e foi feita essa distribuição, os tokens que foram feitos, essas vendas pública e privada aqui, que geraram mais de 20 milhões de dólares em capital para Solana, esse valor ele foi dado líquido para todos os detentores após o lançamento em mainnet. Quando ocorreu o lançamento em mainnet, automaticamente as pessoas já receberam seus tokens e já poderiam colocar em stake, em pool, e vender, fazer o que eles quisessem. E parte desse outro capital, que esses outros 38%, eles ficaram travados e estão sendo pagos aos detentores dos tokens. Alguma coisa aqui, Igor? Não, você está resumindo tudo aí. Eu tô até acho que inicialmente, não sei se está em algum slide, mas inicialmente eles queimavam 100%, né, dos tokens. Não sei, acho que você fala na frente aí. Tá, isso tá lá no final. Então, beleza. Aqui, pessoal, só para vocês terem o conhecimento, né, de como foi feita a distribuição. Se vocês pegarem aqui, ó, de CoinList para cima aqui, ó, todas essas aqui foram as vendas privadas, né? Vendas privadas, e aqui para baixo, aqui, ó, antes de comunidade, foi o que foi distribuído aqui entre os membros e a Fundação Solana. E esse da comunidade aqui é o que eu já falei anteriormente, que está sendo pago como recompensa acima da inflação, tá? Eu vou explicar isso para vocês agora à frente aqui, que isso aí foi uma forma difícil de se deduzir, mas que, fazendo bastante cálculo aqui, a gente chegou a esse valor. Deixa eu só fazer um adendo, Davi. Você está falando que foi difícil de deduzir, realmente, né?
assim, quando a gente olha a Solana, tem várias documentações bem bacanas. Por outro lado, quando você olha, por exemplo, a economia, você não acha nada. Você olha o roadmap dela, não tem um roadmap no site, tem umas coisas meio bugadas, tá? Assim, a gente encontrou problema nas Cardano também para achar algumas coisas, e que na Solana é a mesma coisa. Vamos ver a próxima aí. Assim, acontece, né? Acontece não. Assim, eu acho que poderia ser uma coisa mais clara, né, cara? Você sabe que é sempre coisas básicas, né, que deveria de estar ali no site da instituição, já botando ali economia, um documento para economia, um documento para o roadmap. As pessoas não se perderem, de ficar perdido aí, ficar deduzindo o que está acontecendo. Simplifica a coisa, né? E aqui, pessoal, é basicamente o quê? Aqui é só um apanhado, que é aqui que eu vou chegar na parte de quantos X eu acredito que a Solana pode fazer. Quando você olha aqui para ela, você vê que ela já tem hoje em circulação 357 bilhões de tokens. Passa o mouse aí, Davi, cadê? Aqui, ó, ela tem 350 bilhões de tokens. Ela tem aqui um market cap total, que é o valor de mercado dela, em torno aqui de 11 bilhões de dólares, o que dá a ela um preço de 31 dólares. Então, para a gente saber mais ou menos quanto X a Solana pode fazer, você tem que ter como base o que você acredita de progressão para o mercado. Por exemplo, eu acredito que o mercado no próximo bull market ele vai crescer no mínimo 2 vezes do seu topo histórico, no mínimo. O topo histórico dele, ele ficou em torno de 2,3, quase 3 trilhões. Se você entrar no gráfico histórico, no CoinMarketCap lá, e você pegar a data lá do dia 28 de dezembro, de novembro de 2012, você vai conseguir perceber que você chegou a mais ou menos esse valor de mercado do mercado todo, tá? Eu estou até pegando esse dado aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Deixa eu pegar ele aqui rapidamente. Só um minutinho, Igor. Tranquilo. Ó, a semana do topo histórico, ele foi na semana do dia 28 de novembro de 2021. A Solana, ela atingiu o valor de aproximadamente aí 61 bilhões de market cap, de mercado, de valor de mercado, porém o valor de mercado total das cripto, ela ultrapassou aqui os 2,5 trilhões. Então, você leva em consideração o valor de mercado pelo menos dobrar, ou seja, atingir 5 trilhões, né? E aí você tem a diversificação, vai existir mais cripto. Então, o que acontece? Através disso, você tem que fazer uma análise visualizando a quantidade de tokens que vão estar até lá, que é o que eu vou calcular aqui para vocês levando por base, e o total que nós vamos atingir de market cap, para a gente chegar a um valor mais correto, entendeu? Um valor mais palpável de se pensar que ele vai ter. Então, isso aqui é até uma fotinha que eu deixei aqui só para vocês terem noção, né, da centralização da coisa, mas só para concluir aqui antes da gente migrar para o outro. Então, através disso, eu vou calcular aqui para vocês, mais à frente, quanto que a gente pode ter de valor de mercado. Então, olha, a Solana, ela atingiu lá na semana do dia 28 de dezembro, seus 300 bi de market cap. Mas se você pegar o topo histórico dela aí, ela beirou os 400 bi. Com um market cap total de exatamente 400 bi para 2 trilhões, 2 trilhões e meio. Então você tinha 400 bilhões de market cap da Solana para 200 bi, o que dá em torno de 20%. Se for dobrar e a Solana atingir o mesmo percentual do market cap, nós vamos ter 50 bi com 800 bi da Solana. 800 bi da Solana, levando em consideração o market cap geral de 5 bi, você vai ter que multiplicar isso aqui pela emissão de 8%, levando em consideração 3 anos, o que daria
em torno aí de 20% a mais, porque eu falei 8%, mas na verdade 8% é o que era. Agora você tem uma emissão média de 6,7%, que vai cair, que vai estar em 5%, então se você multiplicar isso por 3 anos, você teria em torno de quase 20%. Exatamente. Então você teria aí em torno aí de 420 bilhões. Então você conseguiria, com 420 bilhões, tendo um market cap de 800 milhões, você conseguiria ter aí uma conta simples aí, 800 dividido por 400, você teria aí um valor de mercado da Solana em torno aí de $2.000, olhando para minha conta. Isso, olhando para o valor de hoje aí, daria em torno de 10, né? 10 daria quase 100x, daria um pouco menos. Só que, pessoal, isso é tudo muito especulativo, tá? Então eu tô falando assim, levando em consideração um market cap de 5 trilhões, onde a Solana teria pelo menos 20% desse market cap, tá? Que foi o que ela alcançou quando o market cap estava ali em torno de quase 300 bilhões e que ela estava perto dos 400, né? 20? Foi 20 não, né, eu? Foi 12. Foi 12. Acho que pode até botar um fator de risco ainda, velho. Bota um fator de aí risco você aí. bota um fator de risco assim, eu vou ser sincero para vocês, eu acredito a Solana assim, em torno de $1.000. Só que eu fiz uma conta de padaria aqui, né? Para poder chegar a um valor mais óbvio. Mas é interessante. Para entender a lógica do raciocínio. Para vocês entenderem a lógica do raciocínio. Mas é sempre interessante vocês fazerem assim, a conta levando em consideração o que vai ter sido emitido, como que vai estar. São várias variáveis, né? Não é várias simples, não. variáveis. Igual você falou aí que vai ter várias cripto também, vai aumentar a quantidade de cripto. Porque, vamos ser sinceros, o Bitcoin ele alcançou, se eu não me engano, foi 1,5 trilhões. Entendeu? A Solana, ela alcançar aí 800 bi, é muita grana, tá? É muita grana. Eu não sei se, dependendo da dispersão, se ela alcançaria isso tudo. Mas se ela alcançar 400 bi, já seria $1.000. E, na verdade, eu me equivoquei, cara. Eu falei aqui que a Solana alcançou os 300 bi. Desculpa, gente. Me desculpa pelo erro. Não foi os 300 bi, foi os 100 bi. Me desculpa aí pelo erro, tá? Foi os 100 bi. E ela aí, que ela chegaria aí, então a minha... Tipo assim, vocês só pegam um raciocínio, tá? Mas aí é só vocês reduzirem isso aí em 8 vezes o valor que eu fiz lá. E se você pegar esses 100 bi, né, fazendo bola de cristal, como o nosso colega aqui falou, esses 100 bi, ele já daria aí para Solana, no valor que a gente tem hoje, assim, os 400, os 100 bi que ela tem hoje, já daria para ela aí praticamente 8x, né? Que levaria ela para quase $300. Ela chegando a 400 bi, você botaria aí, ela faria 30x, pelo menos, tá? E eu acredito que 30x para a Solana é extremamente plausível devido à tecnologia. Lógico que ela tem que parar de travar e tem que entregar tudo que ela planeja. Dando continuidade aqui, né? E já partindo para o encerramento da live, que nós já estamos com 3 horas e 15, né? Senão depois, daqui a pouco as próprias pessoas, mas depois a gente faz o particionamento, né, da live, que é importante as pessoas verem aquilo que às vezes ela procura também. Aí partindo aqui para capitalizar também, dentro de capitalização, mas falando só um pouquinho sobre validadores, né, e segurança da rede, para quem quer fazer o stake, que é um local, né, esse Solana Share, que é um local onde você consegue ver o APY que está sendo pago para os stakeholders e a quantidade de validador que tem e os validadores. Aqui eu coloquei os 31 primeiro para vocês verem como que a rede Solana ela tem uma detenção muito grande do seu capital na mão de poucas pessoas, ó, 19,08 pessoas e 20% dos validadores, eles têm praticamente, 30 validadores, eles têm praticamente 20% de todo o supply que está em stake da Solana. E aqui é o mecanismo de emissão que ele é feito, né?
Logo no início lá existia uma queima de 100% dos tokens que eram pagos em taxas, hoje não existe mais. Essa queima caiu hoje para 50%. A taxa de inflação hoje da Solana ela já está em 6,7%, porque já houve uma redução de 15% ao ano. E após toda essa redução acontecer, ela vai ter um piso de 1,5% que vai ser emitido para sempre aí. Então ela vai ser hoje ela é uma criptomoeda desinflacionária, pois a inflação dela vem sendo reduzida, e quando ela atingir esse percentual de 1,5%, ela vai passar a ser uma criptomoeda inflacionária com essa inflação média de 1,5%. E aqui é até uma coisa que a gente espera, né, olhando para o próprio futuro, né, da Solana, se a Solana realmente for uma rede que tiver muita adesão, ela vai absorver, se ela absorver uma certa quantidade de DeFi dentro dela, que ela vai futuramente possa até se tornar deflacionária, né? Se as taxas de 50% continuarem sendo queimadas e a emissão for maior do que a queima. É um cálculo muito pouco provável de acontecer. Ao contrário, para ela ser deflacionária, caramba. Para ela ser inflacionária. Para ela ser inflacionária, na verdade, ela é inflacionária. Para ela se tornar desinflacionária, a queima tem que superar 1,5 de emissão. A queima não, as taxas. Isso. A queima das taxas, né? A queima das taxas. Não. A queima que queimou já era, né? A taxa tem que ser maior do que a emissão. A taxa que ela recebeu. A taxa que ela recebeu. Não, tudo bem, ele queima 50%. Beleza, queimou. Então, se os 50% que é queimado for maior do que a emissão de 1,5%, ela se torna desinflacionária. É isso aí. Só esclarecendo que estava. É isso aí. Ah, entendi. Não, top. A esperança deles é que isso aconteça, né? Isso. Eles acreditam. Tem que ter muita gente na rede. Porque a taxa é extremamente barata, né? E microtransações, na verdade, né, Davi? Isso aí. Isso aqui só, pessoal, é um esqueminha que, se vocês procurarem lá dentro do site da Solana, tem isso aqui, tá tudo no que a gente informou. Isso aqui é como que é feito a inflação do protocolo, né? 3%, ele vem aqui para o replicador de clientes, que é as pessoas que detêm partes da blockchain. Os outros, agora 6.3, né? 3.7, ele vem aqui para os validadores e para os full nodes e são distribuídos aqui entre eles mais 50% das taxas de transação. Então, basicamente, essa é a forma com que é feita a distribuição econômica. Perfeito. Aí é só para ter uma ideia, né, Davi? É só para ter uma ideia de como a Cardano, Solana, como ela é centralizada na questão dos tokens, né? Se a gente olhar ali na última coluna, passa o mouse aí, Davi, para identificar aí, na última coluna ali, ó. A Solana ali, ela tem 48% dos insiders, né? Insiders são pessoas que estão diretamente ligadas ao projeto, são investidores muito colados ali, né? E se a gente olha a parte azulzinha ali, ó, que é justamente a venda pública, não ali da Solana mesmo, né? Aquela fatiazinha fininha ali em cima ali, ó. A fatia pública ali, né? A venda pública ali foi pequenininha, né, cara? Muito pequena. A comunidade, que é a parte aí... Cara, que cor é essa aí do lado aí, cara? Nossa, nem sei que cor é essa, cara. Essa aqui é verde. Nossa, o verde é muito claro, né? Então, essa aí foi aquela parte lá para beneficiar os validadores, né? Aqueles 32%, alguma coisa assim. Estaria comunidade, alocação da comunidade. E para os fundadores ali, ó, 13%. Mas aí é bom a gente comparar com outros, né? Por exemplo, com o Cardano aí, ó, que tá lá, ó, caramba, não dá para ver o número ali, mas os 80% foi para venda pública. A Cardano aí, tudo azul praticamente. Na Ethereum também, ó, primeiro ali na Ethereum. A Tron aí, que curioso, cara. A Tron o que fez? Ó? Logo embaixo, dividiu. Não deu confusão, né? Igual para todo mundo aí, tá tudo certo. Mas é só para ter uma ideia de como é centralizado, no caso a Solana, né? Os tokens, né?
E dá para comparar com outros. É o Blockstake embaixo, Blockstake.